Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu sou o pastor Van e estamos aqui debatendo no bom sentido, estudando, pesquisando sobre este tema. Jesus venceu a morte. O diabo está sobre o governo de Cristo. Então, a antiga serpente foi vencida. Todos os inimigos já estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. E a morte já foi vencida. Isso é uma revelação muito importante para nós que somos a Igreja de Cristo, que estamos buscando o verdadeiro conhecimento. Louvado seja Deus. Eu deixei no último vídeo sobre que Jesus, o texto que é este que está aqui na sua tela, que você pode acompanhar aí, que Jesus venceu não só a morte, aboliu, destruiu a morte, mas como ele também trouxe incorrupção pelo Evangelho e outros benefícios na cruz. Vamos ver alguns benefícios na cruz, a nosso favor. Então Jesus foi o sacrifício propiciatório e ele morreu pelo seu povo. Tudo isso você viu, ok? Então vamos dar continuidade, mas antes de tudo, continua orando pelo teu amigo. A você que está chegando agora no canal, que está vendo, tá aí o nomezinho aí, ó. Seja inscrito ou se inscreva. Aí você vai lá, aperta aí, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo novos estudos. Estudos sempre neste nível, né? Uns estudos escatológicos. Nós combatemos o erro da escatologia religiosa. Aqui eu combato o que eu aprendi na religião, o que a Bíblia não diz, o que a religião diz e a Bíblia não diz, o que é contrário ao ensinamento dos apóstolos e de Cristo, ou o ensinamento da Escritura. Então, nós aqui, eu tento passar, né, de acordo com o grau de conhecimento que eu recebo. Como eu sempre digo, não sou dono da verdade jamais. No YouTube tem professores, se eu fosse ensinar aqui, eu posso até citar alguns, né, que eles me permitam, né, o professor Sabino, Fábio Sabino, aprendo muito com ele, não concordo com tudo, né, como aluno que eu digo, aluno através do YouTube, aluno em ver os seus vídeos. Professor Fábio Sabino, um mestre em teologia e escatologia. O Euler, professor Euler, também que passei a acompanhar, tenho estudado também um pouco de grego pelo YouTube com ele. Não que eu me matriculei, mas pelos vídeos, né, que ele deixou no YouTube, e eu aprendi muito também com ele. O professor Ferreirinha, tenho visto alguns debates dele, professor Ferreirinha, um monstro sagrado, um mestre em escatologia. Eu vi o último debate dele com o Cris Macabeus, uma bênção. Parabéns, Cris Macabeus, pelo seu entendimento, né? Eu também estou lhe acompanhando no seu canal, muita coisa boa, né, para desfrutar dali, para a gente somar com o meu pouco conhecimento. Mas também, voltando ao Ferreirinha, um exemplo, né, de professor. Parabéns aos mestres Ferreirinha, Euler, Sabino, né, e outros. Eu digo esses porque são os que estão mais ativos no meio na rede social, principalmente na plataforma do YouTube. Parabéns a vocês. Então eu sou simplesmente um aluno de vocês, né? Um seguidor, um discípulo mais distante. Mas, graças a Deus, tenho a coragem, tenho a vontade, o prazer pela leitura, né? Sou envolvido diretamente, eu mesmo me envolvo diretamente com os livros, com os canais
vou buscando as fontes e vou me alimentando. Então, alguns concordam com muita coisa que eles falam. Discordo também. Eles também concordam e discordam entre si. Olha que são mestres e eles discordam entre si, quanto mais, né, o meu humilde conhecimento. Então vamos lá. Confesso que estou aprendendo, estou crescendo. Fiz também teologia, né, fiz o bacharel de teologia, mas não é como diz Sabino, concordo, parabéns Sabino por suas palavras no debate. Não é o canudo, não é o diploma, não é aquela assinatura naquele diploma ali, não. É o grau de conhecimento que Deus lhe dá. É o seu interesse, é a vontade de você pesquisar. Você tem disposição, tem tempo, tem mente, tem sabedoria, o que é que te impede de crescer? Louvado seja Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Então dá o like aí, aperta o sininho, escreve lá embaixo. Pastor Van, discordo nisso e nisso. Amém, sem problema nenhum. E me ajuda, né, a mudar de opinião. Segundo as Escrituras, bota lá os versículos bíblicos, ok? Além de apertar lá, de escrever, se inscreva no canal, me ajuda aí, se inscrevendo no canal em oração. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o sacrifício de Cristo na cruz, além de ter destruído todos os seus inimigos, ter colocado debaixo dos pés dele, ter destruído a morte, também trouxe o perdão de pecados e aplacou. Olha como foi grandiosa, como foi, como é que podemos dizer assim, o sacrifício de Jesus teria que acontecer. Jesus teria que passar por aquele sacrifício, por aquela cruz, porque era um plano de Deus para salvar o seu povo. Então, o sacrifício de Cristo, além de ter colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés, destruiu a morte, né? Destruiu a cabeça da serpente e também trouxe perdão de pecados para o seu povo e aplacou a ira de Deus que era contra o seu povo, que era contra nós. Hebreus 10, vamos ver aqui agora. Isso eu vou chegar lá, para a gente chegar lá, a gente está descendo o estudo, né? Estamos se aprofundando. Para isso você tem que ser cercado pelas ideias teológicas, escatológicas, pelo plano de Deus, o que houve na cruz. Então, nós temos que percorrer este caminho para chegar lá na cabeça de Satanás que foi esmagada por Cristo Jesus. Muito bem. Hebreus 10, versículo 4 ao 10. Então aqui, ó, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu, destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Mas, então você já viu aqui que Paulo diz a Timóteo que Jesus aboliu a morte, destruiu a morte. Vamos aqui agora a Coríntios, Hebreus, capítulo 10, versículo 10 ao 14. Versículo 10, que diz: na qual vontade, do 10 ao 12, na qual vontade têm sido santificados pela ablução do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Ao 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então, o sacrifício que Jesus aceitou, né, para... Aqui, ó, olha bem o versículo 12. Olha bem, examina, medita. Né? Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre, acabou-se, não precisa mais de sacrifício. Para sempre, um único sacrifício pelos pecados do seu povo, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho e o levou para sentar à sua
destra à sua direita. Amém? A posição de honra, a posição de quem governa aqui. Versículo 14, o que é que diz versículo 14? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha o 18. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Ok? Vamos ver o que é que diz aqui a NVI. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Olha aí, como esclarece melhor. Ok? Muito bem. Então, Jesus, o sacrifício de Cristo, trouxe perdão de pecados e aplacou a ira de Deus contra nós, contra o seu povo. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 13 e 14. 13 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Olha o sacrifício que é que faz, né? Batismo nas águas, tornava puro somente o externo, o interno continuava impuro, a mente continuava dizendo: eu tenho pecado, eu sou impuro, eu sou sujo, eu sou ímpio, eu sou pecador dentro. Então, o sangue de Cristo, a palavra de Cristo purificou dentro, o Espírito de Cristo batizou dentro. Então, o que é fora perdeu o seu valor. Porquanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, Cristo se oferece a Deus como sacrifício, para quê? Para aplacar a ira de Deus, purificará a nossa consciência, olha só, de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Agora, o 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha só, Jesus aplacou esta ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o sacrifício de Cristo trouxe luz, trouxe vida eterna, trouxe incorruptibilidade, trouxe salvação eterna, trouxe comunhão com Deus e botou os inimigos debaixo de seus pés, destruiu a morte e nos aperfeiçoou para sempre e aplacou a ira de Deus que era contra nós. Então, 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você viu aqui, olha os benefícios que foi feito na cruz. São tantos que a Escritura vai nos trazendo revelações assim, aos poucos. Nós vamos recebendo revelação e vamos crendo, né? Para nos aperfeiçoar cada vez mais, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Vamos aqui agora, vamos voltar lá para Hebreus capítulo 2, versículo 14. 14, vamos ler. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Agora, presta atenção aqui. O poder da morte. O poder, Jesus derrotasse aquele que tem ou tinha, já a gente vai ver isso aqui, tem ou tinha, pastor? Que vai fazer diferença. Tem o poder, tinha o poder. Jesus derrotou aquele que tem ou aquele que tinha? Pelo menos aqui diz que tem o poder, né? A NVI. Vamos ver algumas outras versões. Então, aquele que tinha o poder da morte. O poder. Paulo usa um substantivo neutro. No grego é kratos, que significa, eu quero chamar a sua atenção aqui agora.
Presta bem atenção aqui agora nesta mensagem. Então, Paulo usa aqui um substantivo neutro do grego, kratos para a morte, que significa poder, força, controle, domínio. Aqui, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas, aqui, ó, para que por sua morte, lá embaixo, derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Onde tem essa palavra aqui, poder é kratos, no grego, kratos. E kratos, poder, significa força, poder, controle e domínio. Ou seja, nós poderíamos aqui traduzir assim também, pela morte de Cristo, né? A morte de Cristo derrotasse aquele que tinha o domínio, aquele que tinha o controle, aquele que tinha força, certo? Né? A força da morte, o domínio da morte, o poder da morte. Quem? O diabo. Preste atenção aqui agora. Muito bem. Então, ou seja, o diabo tinha poder, o diabo tinha força, o diabo tinha controle, o diabo tinha o domínio, kratos, porque ele tinha kratos. Então, o detalhe aqui, o diabo, Satanás, tinha aquilo que Deus tem, kratos. Então, Deus tem kratos, deu a seus filhos. Deus também passou aos anjos. Todos os anjos têm kratos, Miquel, Gabriel, os arcanjos, os serafins, os querubins. Então tem kratos. Kratos é o quê? Poder, controle, domínio, de uma certa forma, tem. Então o diabo também tinha kratos. O diabo tinha aquilo que Deus tem, né? Que é kratos, uma palavra grega, poder, força, controle, domínio. Veja 1 Pedro, o que é que diz? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo. Então, aqui, ó, faça-o com a força, kratos. O diabo tinha isso aqui, força. Então, olha, se ele diz, se alguém, um ser humano, se alguém fala, né, profetiza, ensina a palavra, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então, essa palavra força aqui, para alguém, ser humano, é kratos, força. Muito bem. Efésios 6, capítulo 5, e o versículo também 11. Capítulo 5, 11. A ele, né? A ele seja o poder para todo sempre. A Deus, a Cristo Jesus, o poder. Então, essa palavra poder é kratos. O diabo também tinha. A ele seja o poder, kratos. A ele seja kratos, poder. Então, a Cristo, o diabo também tinha, porque lá está dizendo aquele que tinha o poder, kratos. É a mesma palavra, ok? Tem o mesmo significado, kratos. Judas 25. O que é que diz Judas, versículo 25? Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glórias, majestade, poder, autoridade mediante Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui esta palavra poder, é kratos. Aquilo que o diabo tinha sobre a morte. Poder sobre a morte, kratos. E Apocalipse 1,6, só para você ter uma ideia, versículo 6, de que o diabo também recebeu isto. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder, kratos, ok? Então, kratos aqui, que pertence a Deus, Deus também distribuiu aos anjos e aos seus filhos. E a igreja, ok? Então, kratos, embora de uma forma limitada e controlada por Deus, mas toda criatura tem kratos. O diabo também tinha kratos, poder. Que mais? Para a gente finalizar, capítulo 5 do Apocalipse,
e o versículo de número 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder. Kratos. O louvor, a honra, a glória e o Kratos, poder. Então, a Deus, a Cristo, também aos anjos, anjos que guardaram a sua patente, que não se deixaram levar outras carnes, ok? Esses receberam Kratos. O diabo também tinha Kratos. Então, Satanás também tinha Kratos. Olha só, poder, força, domínio. Efésios 2. Olha aqui agora onde é que nós vamos parar. Efésios 2, versículo de número 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do Kratos, o príncipe do poder, do ar, o espírito. Quem é este príncipe? É o espírito. Irmão, estou preparando um estudo sobre isto aqui, que muitos teólogos, eu tenho visto no YouTube, ele diz que poder, principado, potestade são governantes, homens que governam, né, impérios. Não é. Governantes, também pode ser, mas no contexto aqui está falando do príncipe que tem o Kratos, o poder do ar, o espírito, pneuma, o espírito que agora está atuando em quem? Nos que vivem na desobediência. Tudo isso aqui, olha, a gente vai ficar aqui admirado com os textos, quando a gente começar a lançar, desmiuçar cada palavra, o que diz o grego, o que diz o contexto, ok? Então, Kratos, o príncipe do Kratos, do poder, que tinha força. Esse espírito aqui maligno tinha Kratos, tinha poder, tinha força. Onde também nós podemos ver Efésios 6, olha o capítulo 6 e o versículo de número Efésios 6, 10, que diz, Efésios 6, finalmente, aqui vamos ler o 10, do 10 ao 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no Kratos de Cristo, na força de Cristo, vistam toda a armadura de Deus para que puderem ficar firmes, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora, olha aqui. Pois a nossa luta não adianta, não é a carne. O diabo não é a carne. Embora que ele seja, a semente dele esteja já no nosso corpo. Mas aqui, nesse contexto, não é, nem Efésios 2:2. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os poderes, Kratos, autoridades, Kratos, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, forças espirituais, pneumáticos. Então, forças espirituais, não forças carnais. Logo no início do versículo, Paulo diz que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne. O meu espírito aqui não vai lutar contra a carne. Embora que em Gálatas capítulo 5 ele diga que a carne luta contra o espírito. Ali é outro contexto, é outra ideia, é outra história. Aqui também é outra história completamente diferente. Aqui é outra luta, ok? Então, Satanás, os demônios, olha que aqui é depois da cruz. Eles ainda tinham poderes e eles estavam atuando aqui. E Paulo orienta a igreja que se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder para lutar contra os seres, contra os seres espirituais do mal, ok? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, para finalizar, Colossenses 1:11. Colossenses, capítulo 1, versículo 11.
sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, ok? Então, o poder, força, controle e domínio, né? É Kratos, com todo o poder, Kratos. Muito bem. Kratos pode Kratos, que significa poder, força, poder de governar, controle ou exercer o controle. Então, Kratos, o diabo, ele tinha esse poder de governar ou exercer o controle. É isso que Deus tem, Kratos, poder de governar, poder de exercer controle. Efésios capítulo 1, versículo de número 19, que diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, Kratos. Poder e força, Kratos. Isso que o diabo tem, você vai ver lá, ok? Aqui também, Efésios, aqui eu falei. Bom, então, vimos aqui Efésios capítulo 1, versículo 19, Efésios 6, 10, Colossenses 1, 11, ok? Então, Satanás, ele tinha este poder, este domínio. Olha, veja bem que se ele não tinha. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder, aquele que tinha Kratos, poder, força, domínio, controle, né? Controle da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha este controle, o diabo tinha este poder, o diabo tinha esta força. Quer ver? Vamos ver aqui em alguma outra tradução. Olha só, aquele que tinha o poder da morte. Vamos ver outra tradução aqui. Transformadora. Somente a morte, né? Poderia morrer aquele, assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Então o diabo que tinha o poder da morte. Vamos voltar para lá, para fiel. Agora, pela sua morte derrotasse ou destruísse. Então vamos comparar algumas traduções. Eu vou citar aqui algumas traduções que diz assim: pela sua morte derrotasse ou destruísse o poder da morte. Então eu pesquisei aqui algumas traduções e eu quero passar para você como foi traduzida esse destruísse ou derrotasse. Como eles traduziram? Por exemplo, a NVI traduziu por sua morte derrotasse. Né? A NVI traduziu por sua morte derrotasse. Na linguagem de hoje, por sua morte, por meio da sua morte, pudesse destruir. A King James atual diz pela morte destruísse. A King James fiel 1611 traduziu assim: através da morte ele destruísse. A versão Almeida, a versão AM, abraçando a morte, ele destruiu. Olha só. A Bíblia Viva diz assim: e morrendo, esmagar a morte. Esmagar aquele que tinha o poder da morte. Então, e morrendo, esmagar. A nova versão transformadora, ao morrer, Cristo ao morrer, destruiria a morte, a Satanás, né? A Bíblia Ave Maria, né? A Bíblia Católica Ave Maria, traduziu assim: a fim de destruir pela morte. Almeida Corrigida Fiel, que é essa que nós estamos usando, diz: pela morte aniquilasse. Olha cá, aniquilasse. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová traduziu assim: pela sua morte reduzisse a nada. Pela sua morte reduzisse a nada, ok?
Então, você está vendo, está acompanhando de que a morte de Jesus reduziu o diabo a nada, segundo a tradução das Testemunhas de Jeová. A morte, presta atenção, a morte de Jesus, Jesus morreu há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. E o que aconteceu? Qual foi a eficácia da morte de Jesus? Uma delas foi destruir o diabo. Sim ou não? Sim. Não é o que o texto está dizendo? Ou não? Ou não destruiu ainda? Né? A morte, Jesus não, o diabo não foi destruído. Olha o texto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, se fez carne, se fez homem. Ele passou as mesmas coisas, para que pela morte, por sua morte, aniquilasse, destruísse o que, ou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus aniquilou aquele, destruiu aquele, por sua morte. Muito bem. Então, voltando para Hebreus 12, 14, que já estamos aqui, diz assim, o que diz a expressão grega, tontokratos, ronta, tu, tanato, tut estin ton diabolon. Ou seja, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Agora, entenda aqui, algumas versões que eu li, está traduzida assim, aquele que tem. Outra parte, a maioria diz, aquele que tinha. Qual a tradução correta? Aquele que tinha ou aquele que tem? Você vai identificar pelo contexto. Muito bem. Então vamos ver aqui. Aquele que tem ou aquele que tinha? Se eu disser aquele que tem o poder da morte, então, pela morte, aniquilasse aquele que tem. O diabo ainda tinha poder. E se eu disser aquele que tinha o poder, né, Hebreus aqui, então na cruz ele não foi aniquilado. Então o Hebreus está dizendo que o diabo ainda tinha poder. Se a morte de Cristo não o aniquilou, né, quando o diabo atravessou a cruz, o período da cruz ali, e ainda tinha poder, então ele ainda estava atuando, né, vamos dizer assim, na igreja, ali como Paulo diz, ok? Então, se Jesus o aniquilou, mas o diabo ainda estava vivo, embora sem poder de ação, sem kratos, ok? Então, vamos ver algumas versões. A NVI diz assim, aquele que tem o poder. NVI diz aquele que tem o poder. Já depois da cruz, isso aqui é anos 64, 65, 66, né? Aí Paulo descreve aqui, essa tradução NVI diz, aquele que tem. Paulo escreveu aquele que tinha ou aquele que tem o poder? O diabo perto da cruz, Jesus, quando morreu, não aniquilou o poder do diabo? NVI diz, aquele que tinha o poder. A nova tradução da linguagem de hoje diz, aquele que tem o poder. A King James atualizada diz, aquele que tem o poder. A Bíblia Viva diz, aquele que tinha o poder. Olha a diferença. Aquele que tem ou aquele que tinha. Isso faz diferença sim. Bíblia Viva traduziu, aquele que tinha o poder. Nova versão transformadora diz, aquele que tinha o poder. A morte de Jesus destruiu aquele que tinha o poder. Versão Ave Maria traduziu, aquele que tinha o poder. A Bíblia King James Fiel 1611, aquele que tinha o poder. Almeida Revista Atualizada, aquele que tem o poder. Satanás tem
tem poder no tempo de Paulo. Lembre-se que eu estou lendo isso, que foi um texto que Paulo escreveu para os irmãos lá em Hebreus, para a igreja que estava lá. Ele escreveu aos hebreus, para a época dele, para os contemporâneos dele. Então eu estou lendo um texto já passado. Eu não estou lendo isso aqui como Paulo tivesse escrito para mim, para a igreja de Cabedelo, né, no dia 5/6 de 2022. Não. Paulo escreveu isso aqui no ano 62, 64, 65 depois de Cristo, antes do ano 70, da queda do templo, antes de Cristo esmagar a cabeça dele. Então aqui, ele atravessou o período da cruz, com poder ou sem poder. A morte de Cristo tirou o poder dele ou deixou ele com poder? Então, muito bem. Então, Almeida Revista Atualizada, aquele que tem. Almeida Revista Corrigida, aquele que tinha. Nem as próprias traduções de Almeida, né, elas se batem. Uma diz tinha, outra diz tem. Versão Bíblia Falada, aquele que tinha o poder. Tradução brasileira, aquele que tinha o poder. Tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, diz aquele que tem o poder. Almeida Corrigida Fiel, aquele que tinha, essa que nós estamos usando aqui, aquele que tinha o poder. Almeida Recebida, aquele que tinha o poder. Almeida Século 21, aquele que tem o poder. Bíblia CNBB, aquele que tinha o poder. Bíblia Estudo Pentecostal, aquele que tinha o império, o poder. Novo Testamento Judaico, aquele que tinha o poder. Então, isso muda alguma coisa, pastor Van? Pergunta que você pode me formular agora. Pastor, isso altera alguma coisa? Aquele que tinha ou aquele que tem? Sim. Muda e muito. Por que muda? Se você comparar os dois textos, você vai perceber que Jesus veio para destruir o diabo e não seu poder, porque ele já não tinha mais poder. Olha só aqui, vamos ver, Hebreus 2,14, e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha, e não tomasse seu poder, mas aniquilasse o diabo, que já não tinha mais Kratos, já não tinha mais força, já não tinha mais poder, ok? Já não tinha mais domínio. Então Jesus deu ali um golpe nele na cruz, tomou, saqueou o que era dele, certo? E o diabo continuou ainda. Os demônios ainda tinha força, ainda tinha Kratos, mas o diabo não, o cabeça, o chefe não tinha mais. Olha o que diz aqui Romanos 16, 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve, quem? Satanás. Então ele ainda se de alguma forma ele ainda operava, não sabemos, mas Paulo fala da luta, né? Efésios 2, 2, Colossenses, Efésios 6, 12, né? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, principados, né? Do espírito, né? A luta é espiritual, que ainda opera no filho da desobediência. Agora, eles de uma certa forma ainda operavam, mas aqui Paulo no versículo 20 diz que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás, e não ia tomar o Kratos dele, não ia acabar com o Kratos, com o poder, com a força, com o domínio dele, mas ia esmagar. Ia esmagar, ele já tinha recebido um golpe. Qual foi o golpe? De Jesus tomar o que é dele, ok? Então, os dois textos falam de esmagar, destruir aquele que tinha o poder. Aquele que tinha o poder. Então, em Romanos, capítulo 16, 20, diz: em breve
esmagará a Satanás, né? Esmagará a Satanás. E interessante aqui, observe isso aqui, Romanos 16:20 diz que o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Agora, em breve, esta palavra aqui, em breve, esmagará a Satanás, esta expressão, esmagará, ela está na terceira pessoa do singular, do futuro, do presente, do indicativo. Ou seja, refere-se a um ato que acontecerá, esmagará, acontecerá no momento não muito distante, posterior ao discurso. Paulo escreve para a igreja de Roma e diz aos irmãos de Roma, ele diz, olha, em breve o Deus de paz esmagará. Por isso que ele fala tarros, breve, que é logo, depressa, ou seja, não vai demorar. Eu estou escrevendo aqui, vai passar alguns meses, no máximo um ano, e Jesus vem para finalizar a ação do diabo. Finalizar, vai esmagar, vai se cumprir a profecia de Gênesis 3:15, ok? Então, esta palavra esmagará, né, está na terceira pessoa do singular, do futuro, do presente e do indicativo. O que é que Paulo está querendo dizer? Refere-se a um fato que acontecerá no momento não muito distante, posterior ao discurso de Paulo. Paulo está se dirigindo ao seu público, à igreja de sua época, e não a nós. Não a igreja do século 21, não a igreja de 2000 anos, não. Paulo está se referindo ao público dele, à igreja de Roma, aos irmãos contemporâneos, ao ano 600, ao ano 62 ou ano 65, antes da vinda do juízo de Cristo, de Jesus, do Filho do Homem, sobre Israel. Então, quando Jesus veio, esmagou para sempre a cabeça de Satanás. Então, Satanás foi golpeado na cruz. Com a morte de Cristo, ele tomou o Kratos, o poder, o domínio de Satanás. E com a sua segunda vinda, o Filho do Homem, ele esmagou. Veja, perceba aqui que Paulo está se dirigindo ao seu público, a igreja contemporânea dele lá, do público dele, dos irmãos de Paulo, da época do ano 60, vamos dizer assim, 65, né? O ano depois de Cristo, 65 depois de Cristo. Ou seja, Paulo não escreveu para nós. Paulo escreveu, isto aqui é uma carta, que o que serve desta carta é o fator histórico, a doutrina, mas os acontecimentos foram para eles. Eles passaram o período período de dores, o período da grande tribulação, e vivenciaram, né? Alguns discípulos, o próprio João, que foi para a ilha de Patmos, vivenciou a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, né? Sobre o juízo, sobre a casa de Israel. Então, próximo estudo, cada um estudo melhor do que o outro. Próximo estudo, você vai ver em 1 Coríntios, capítulo... então você viu que Satanás já não tinha mais Kratos, poder. Deus esmagou a cabeça de Satanás. Próximo estudo, isso aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. Próximo estudo, não perca. Versículo 20... 25, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído, todo o império e toda a potestade e força. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Pense no estudo encantador.
Um estudo que você vai dizer, Pastor Van, que maravilha! Já estou esperando chegar ao próximo estudo. Então, eu pergunto a você, Jesus, agora a gente vai completar, já colocou os inimigos debaixo de seus pés? Sim ou não? Jesus já venceu a morte? Isso você sabe responder. Amém? Então, Jesus, você vai ver que todos os inimigos, todo poder no céu, na terra e debaixo da terra, todos os poderes já estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. E o que significa, né? Os inimigos debaixo de seus pés. O que significa essa expressão? Quer saber? Quer entender? Dá o like, continua orando pelo teu irmão, me abraça aí em oração, aperta o sininho aí e compartilha com força e se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você vai receber estudos, alimentos para a tua alma. Amém? Para a glória de Deus.